Então, estamos ao vivo, começando em 3, 2, 1. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Meu nome é Wellington Maciel. Eu e Marcele, nós somos da Get Edu. Temos um grande prazer de estar falando com vocês hoje sobre como realizar, como montar tarefas dentro do Google Classroom. Olá, eu sou Marcele. Estamos hoje com Edmilson Portes, que vai fazer a interpretação em Libras. Ele foi gentilmente cedido pela Secretaria de Educação de Santa Catarina. Muito obrigada a todos. Vamos começar? Bom, nossa ideia hoje... Opa, desculpa. Vai, Celi. Nossa ideia hoje é mostrar de forma simples como o aluno vai acessar o Google Sala de Aula, como o professor vai acessar o Google Sala de Aula e como o professor vai fazer a postagem da tarefa. Então, nós vamos sempre mostrar na visão do professor e depois na visão do aluno. Bom, nós vamos iniciar como se eu estivesse acessando o computador antes de abrir qualquer coisa. E aí, para que você tenha certeza de que você vai estar na conta certa, é muito importante você acessar o seu Gmail. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar gmail.com e nós vamos fazer o login na nossa conta. Na verdade, essa conta já estava logada, ele já acessou a minha conta, né, do Google Classroom, e eu tenho aqui, ó, no canto superior direito da conta, a certeza de que eu estou acessando, no meu caso, uma conta do G Sala de Aula, que é a minha conta de professor, tá? Então, é muito importante que vocês verifiquem se a conta institucional de vocês é a conta que está aparecendo no Gmail de vocês. Assim, a gente vai ter certeza que você vai estar usando uma conta que tenha autorização, que está inscrita dentro do Google Classroom e vai conseguir acessar as suas salas. Esse é o primeiro passo, tanto para o professor quanto para o aluno. E aí, uma recomendação. Quem nesse momento está acessando de casa e tem várias pessoas acessando no mesmo computador, para ser mais simples e você ter certeza que a sua conta da escola é a conta que estará conectada, acesse por uma guia anônima, assim como nós estamos fazendo aqui. Porque pela guia anônima você tem certeza que somente a conta da escola que estará naquele momento ativa para você. Isso garante que não vai ter concorrência, né, Celi? E aí você não vai ter problema. E nunca abra duas contas de Gmail, a sua conta pessoal e a sua conta institucional, utilizando essa guia anônima. Coloque só a sua institucional. Bom, para que a gente acesse o Google Classroom, nós vamos usar aqui os meus Google Apps, que são essas 9 bolotinhas que aparecem aqui no canto superior direito da tela, e eu vou procurar o Google Classroom, o aplicativo. Ele vai abrir na tela quais são as salas que eu tenho. Então, para mim, vão aparecer muitas salas, né? Mas para vocês pode ser que apareçam só 2 ou 3, não se preocupem. O que é importante? Vocês perceberem que cada uma desses quadrados que aparecem aqui é uma sala de aula, tá? E outra coisa importante, quando você está como professor em uma sala de aula, você tem acesso a todos os materiais de todos os outros professores. Então, tenham cuidado ao editar ou apagar qualquer coisa, caso não seja seu material, tá? A gente tem sempre que ter esse cuidado. Para que eu acesse a sala de aula, eu vou clicar sempre pelo nome da sala de aula. Então, eu tenho a minha sala de aula aqui, Get Edu. Eu vou clicar no título e ele vai me dar já a entrada na sala de aula. A nossa ideia hoje é tentar mostrar para vocês como montar um material de atividade, como montar uma tarefa. Então, eu vou clicar aqui no menu Atividades. E dentro do menu Atividades, eu tenho o meu botão Criar. Todos os aplicativos do Google
sempre trazem esse botão com o símbolo do mais. Ele sempre traz a ideia de que a partir deste botão, você inicia uma nova tarefa, uma nova atividade. Eu vou clicar no botão criar e eu vou pedir aqui atividade. Na verdade, eu vou abrir uma outra sala, porque essa outra sala já tem uma tarefa criada e eu vou copiar de uma sala para outra só para ficar mais fácil para a gente. Então, eu tenho uma sala aqui de língua portuguesa e eu vou querer criar uma tarefa que é exatamente uma atividade de redação. Então, olha só. Vamos entrar aqui na edição. Não se preocupem, eu entrei nessa sala aqui só para copiar, só para poupar tempo de digitação. Então, olha só. Vou copiar o meu título e entrar na nossa sala. Essa aqui é a tela da nossa atividade, ok? Então, o título da minha atividade é Construção de Texto Dissertativo Argumentativo. Uma dica que a gente coloca para todas essas salas que estão sendo compartilhadas é colocar qual é a matéria que essa atividade se refere. Então, eu vou colocar português, redação. Essa hashtag aqui, ela vai garantir a organização dentro da sua sala, tá? Então, é muito importante que a gente comece as nossas atividades dando pistas visuais para os nossos alunos sobre o que nós estamos tratando. Então, a minha primeira dica para vocês é usem as hashtags com o nome da matéria e, se possível, com o assunto que você está tratando. Então, para mim, eu coloquei português, redação, e aí eu comecei o título da minha atividade, que no nosso caso vai ser construção de texto dissertativo argumentativo. Vou voltar lá e vou copiar aqui as nossas instruções. Bom, as minhas instruções, elas vão ser essas aqui, ó. Então, baseado na história da atividade anterior, isso se eu tivesse dado, né, uma sequência, explicando no final que você deu a história, seja criativo. Utilize os documentos em anexo para construir o seu texto. Então, olha só. Aqui eu tenho dois materiais em anexo. Reconstrução Chapeuzinho Vermelho. Então, eu vou lá na minha sala, eu vou adicionar do meu Google Drive e eu vou procurar Chapeuzinho e vamos tentar localizar aqui exatamente esse texto. Então, vai aparecer aqui, ó. Reconstrução Chapeuzinho Vermelho. Esse vai ser o texto que nós vamos dar como base para que os nossos alunos possam fazer a atividade. Então, eu vou clicar aqui em adicionar. E aí, a primeira coisa que nós vamos nos preocupar é como esse texto vai estar disponível para os nossos alunos. Todo texto que eu coloco dentro do Google Classroom, ele tem três possibilidades de privilégio para os meus alunos. Eu posso deixar que os alunos somente visualizem, como se fosse um texto de referência. Eu posso colocar esse texto como um texto coletivo para que todos os alunos editem ao mesmo tempo, ou eu posso fazer uma cópia para cada aluno, tá? No caso, eu gostaria que os alunos, eles fizessem cada um a sua atividade. Então, eu vou selecionar aqui, ó, fazer uma cópia para cada aluno. Então, o Google Classroom vai se responsabilizar por fazer uma cópia e colocar o nome de cada um dos alunos que eu tiver na minha sala de aula, ok? Ele me dá mais um material aqui, que é competências e habilidades de redação. Então, é um texto
aonde eu quero que os meus alunos acessem e verifiquem o que eles precisam prestar atenção para construir esse texto. Então, eu vou aqui adicionar outro texto do meu Google Drive. Já esqueci o nome. Competências e habilidades. Então, eu vou procurar aqui. Competências e habilidades. Peço para que isso seja localizado dentro do meu Google Drive. Ele já traz para mim e eu clico em adicionar. Pronto. Só que, nesse segundo texto, como ele é um texto de referência, eu vou colocar exatamente que os alunos podem visualizar esse arquivo, tá? Eu não quero que os meus alunos trabalhem nesse arquivo. Essa aqui é a minha configuração da atividade. Agora, eu vou trabalhar a organização dessa tarefa. Por exemplo, se eu estou dando aula para o primeiro ano C, para o sexto ano C, para o sexto ano B e para o sexto ano D, eu poderia, por exemplo, publicar essa tarefa para essas 3 turmas concomitantemente, tá? Isso me poupa tempo. Então, eu selecionaria ali, ó, as turmas que eu quero que essa tarefa seja publicada. No nosso caso, no nosso exemplo, eu só quero que ele publique para esta turma. Então, eu deixo somente para a turma da GetEdu. É só importante lembrar que se eu quiser colocar para as 3 turmas ao mesmo tempo, eu não vou conseguir programar essa atividade. Eu tenho que postar diretamente, porque ele não programa se eu escolher mais de uma turma. Excelente. Faz toda a diferença, porque se eu estou fazendo um modelo de turma, eu não consigo, né, Célio, fazer a programação. Então, ele já me dá o botão ali, somente criar atividade, tá? Então, aqui em cima, eu tenho no botão criar atividade, eu tenho a possibilidade, se eu selecionar somente uma turma, como a Célia falou, eu tenho a possibilidade de programar. E aí eu programo data e hora. Se eu colocar para mais de uma turma, não funciona essa facilidade, né? Eu já coloco ela direto. Da mesma forma, eu tenho como fazer uma distribuição aqui para alunos. No caso dessa turma especificamente, só a Marcela está como aluna. Então, eu não tenho como escolher. Mas se eu tivesse aqui uma situação normal, onde eu tenho 20, 30 alunos, eu poderia selecionar quais seriam os alunos que receberiam essa tarefa. Então, na ideia de uma personalização do modelo educacional, eu tenho como preparar uma tarefa específica para trabalhar competências e habilidades daquele grupo de alunos ou para aquele aluno somente, tá? Ou para reforçar ou para dar um plus na situação educacional daquele aluno. Tudo bem? Bom, depois eu tenho aqui qual vai ser a pontuação que essa tarefa vai ter. Eu posso, por exemplo, colocar essa tarefa com a pontuação de 100 pontos. Ele só não permite que eu utilize decimais, tá? Para fazer a pontuação em decimal, aí eu vou ter que usar o subterfúgio de usar números por 10, né? Então, eu vou usar 15, 25, 35 e simulando aí a situação decimal. Ou posso também deixar isso aqui sem nota, tá? Caso não vá trabalhar com nota. A ideia é trabalhar com nota para mostrar para vocês como é que nós faremos a correção disso aqui. Data de entrega. Eu posso colocar uma data específica com data e hora. Então, estou colocando aqui 17 de abril de 2020 com a hora específica, meia-noite. Na verdade,
11h59. Tópicos. As nossas salas, elas ficam mais organizadas se elas tiverem tópicos, tá? Então, se você já recebeu a sala com a divisão tópicos, aqui você só apontaria em que tópico você iria trabalhar. Se na sua sala ainda não existem os tópicos, eu posso vir aqui e criar o tópico português. E... Pois não. Sabe o que eu acho legal a gente comentar nessa parte de data e hora? É muito importante pensar que nesse momento estamos trabalhando online. E aí os alunos em casa, eles não estão da mesma forma que disponíveis para mim 4 horas por dia. E às vezes eles têm até dificuldade de acessar o computador, eles têm que esperar os pais terminarem de trabalhar para fazer as suas atividades. Então vamos tentar pensar em não passar atividades de um dia para o outro para eles. Vamos dar um intervalo, 2 dias, 3 dias, tá? Não vamos sobrecarregar, porque a gente não sabe a realidade de cada um dentro de casa. Excelente, Célia. A gente tem que falar sempre para os nossos professores que nós não estamos querendo replicar o ambiente escolar dentro da casa de ninguém. O que nós queremos é manter o vínculo, manter esse contato, né? E é muito importante quando nós planejarmos as nossas atividades para serem feitas à distância, mesmo que nós não estejamos na modalidade à distância, que eu trabalhe com o que você está falando, né? Pensando em todas as questões ligadas ao acesso, ao tempo para a realização dessa tarefa. Então, você está certíssimo, a gente precisa diluir isso aí em doses homeopáticas, e se eu faria isso em 2 horas presencialmente, vamos colocar aí uns 2 ou 3 dias para que isso seja feito nesse momento, né? Bom, a explicação agora é uma questão que facilita bastante e torna mais objetiva a correção das nossas tarefas. Isso não há necessidade de ser feito sempre, mas eu já vou aproveitar e eu e Celi preparamos também uma rubrica para que a gente faça a demonstração de como se criar essa rubrica para facilitar a correção e dar critérios objetivos para a correção, tá? Então, se nós estivéssemos fazendo uma atividade sem a rubrica, acabaria aqui, nós clicaríamos em criar atividade e ela estaria criada. Tá, vou até fazer isso, né, Celi, para a gente mostrar como é que nós acabaríamos agora. Ah, legal. Então, vou clicar aqui em criar atividade. E o que acontece? Quando eu clico em criar atividade, ela está atribuindo, o Classroom está atribuindo para cada um dos nossos alunos aquele material que eu tinha colocado. Então, ele acabou de fazer uma cópia lá do texto da Chapeuzinho Vermelho para a minha aluna, nesse caso, que é a Marcele, que está na sala de aula, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a questão da rubrica. Então, o que a gente vai fazer? Aqui está a minha atividade, né? Então, dentro do tópico de português, eu tenho a atividade português, redação, construção de texto. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos que aparecem logo depois da data, e ele vai me dar a opção de editar essa tarefa. Quando eu clico em editar tarefa, eu entro na mesma tela que nós estávamos, e eu tenho a possibilidade de clicar aqui em rubrica. Eu poderia reutilizar, caso nós tivéssemos já montado outras rubricas anteriores, ok? Eu poderia importar, se eu tivesse essa rubrica dentro de uma planilha, tá? Existe forma de fazer isso, eu monto lá os critérios, os critérios e as respectivas notas, tá? E as descrições dessas notas, e nós conseguiríamos importar. Ou o que nós vamos fazer, que é criar a rubrica. Então, rubrica, pessoal, só para que vocês se organizem mentalmente aí, é uma forma objetiva onde eu coloco de correção, né? Onde eu coloco o critério, coloco a pontuação e a descrição para cada uma daquelas pontuações.
preparei um documento e a gente vai colocar esse documento na descrição do vídeo, tá? O link para que você abra exatamente esse documento aqui. Esse documento, na verdade, ele está com as competências de correção dos textos do Enem, tá? Só para a gente ter uma base comum aí, eu peguei exatamente quais são os critérios utilizados para a correção da redação do Enem. Então, aqui, como competência 1, ele me pede a demonstrar domínio da norma culta e da língua escrita. Então, eu vou copiar esse título do critério, vou voltar para a minha atividade e colocar isso aqui como título do critério. Pronto. Observem que o Wellington está indo e voltando nas abas do navegador e ele não está perdendo o que ele já fez de configuração no Google Classroom. Então, não se preocupem, se tiver que abrir outra tela, procurar uma imagem, procurar um outro texto, pode fazer isso e assim, se a tela estiver aberta do Classroom, vocês conseguem voltar a qualquer momento. O que é importante é que vocês comecem a entender que as guias aqui do navegador, elas facilitam a sua navegação, tá? E enquanto você estiver com este navegador, nessa seção de navegador, tudo que você abrir, todas as guias que forem abertas, elas vão estar fazendo referência à sua conta institucional. Ela vai estar utilizando as credenciais da sua conta institucional, tá? Isso é muito importante. Então, olha só, eu coloquei aqui o título, eu coloquei uma descrição, coloquei a pontuação e o título do nível. Então, o título aqui... Vocês vão ver aqui... Opa, esse aqui é a descrição. Desculpem. Coloquei a descrição. Então, coloco, por exemplo, o título insuficiente. Acrescento outro que vão ser 2 pontos. Volto. Demonstra domínio precário. Aqui eu ainda vou colocar como insuficiente. Coloco a descrição. E vou fazendo isto até completar todo o meu critério. Certo, Célia? Certíssimo. E aí, pessoal, qual é a parte interessante? É que, à medida que você cria essas rubricas, você não precisa mais ficar fazendo essa rubrica a todo momento. Se você criou um critério de correção para redação, você pode repetir essa modalidade de correção para todas as suas tarefas daqui por diante. Isso, além de facilitar um monte o trabalho, também torna objetiva a sua correção e demonstra para os teus alunos exatamente o que você está usando de correção, tá? Então, estou acabando aqui, a gente vai colocar só agora a pontuação 8 e a pontuação 10. Então, pontuação 8. Agora, toda atividade que eu fizer, eu preciso criar essas rubricas? Não. Eu não preciso sempre criar rubrica. A rubrica vai adiantar meu serviço dentro de alguns critérios, dependendo da atividade que eu criar. Mas se eu for criar, por exemplo, uma atividade que eu quero simplesmente que o aluno pegue o livro didático e responda a página 90. Eu não preciso, às vezes, criar a rubrica. Basta eu fazer até o passo anterior que o Wellington mostrou. Terminei, configurei a atividade e eu posto. Isso. A rubrica, vocês vão ver que ela precisa estar ligada ao seu planejamento.
né? Não dá para que você faça da rubrica em todas as suas atividades. Mas ela facilita um monte a sua correção, tá? Eu vou fazer a outra competência aqui, vou fazer só com 8 e 10, só para que a gente tenha um exemplo. Acredito que vocês já perceberam como funciona, tá? Então, eu vou acrescentando os pontos aqui, a descrição. E isso vai ficar muito claro quando formos fazer a correção. Isso vai facilitar um monte para mim quando eu estiver criando a correção. Então, coloquei aqui 2 níveis. Pronto. Então, essa aqui seriam os meus critérios, estes seriam os meus critérios para fazer a correção, tá? Então, clico em salvar. Pronto. Ele já... Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Certinho, ele já me deu tudo configurado, ou seja, ó, eu estou fazendo, como eu estou usando só coloquei 2 critérios aqui, né? Ele está dividindo esses critérios aqui por 10 e vocês vão ver que isso aqui vai interferir diretamente na minha correção, tá? Então, tudo certinho. Fechei a rubrica. Cliquei 10 foi em porque eu falei salvar. que a minha atividade ia valer 10? Valer 100, né? Uhum. Vai valer 100. Vocês vão ver que na correção ele vai fazer já a relação e ele vai me dando a pontuação de 0 a 100, tá? Então vai valer 100 e a correção vai ser bem facilitada, ok? Pessoal, qual a lógica agora? Eu fiz a tarefa, publiquei essa tarefa e agora a gente vai mudar a visualização. A Marcele, ela vai compartilhar a tela dela conosco e vocês vão ver que o que vai acontecer? Ela está com a visão de aluno, e aí vocês vão ter a possibilidade de ter exatamente do lado do aluno como é que o aluno vai ver desde o início do processo para acessar o Classroom, ver as tarefas e assim por diante. Vai, Célia. Então, eu abri... Como é que o aluno vai fazer quando estiver na casa dele? Da mesma forma que o professor. Então, eu abri aqui uma janela anônima, só porque eu já estava conectado com outro usuário. Vou acessar o Gmail. Como eu já conectei, ele não me pediu, senão ele ia pedir aqui qual era meu usuário e qual é minha senha. Acessei a conta do aluno. E o aluno, novamente, vai aqui nos 9 pontos, vai escolher Google Sala de Aula. Abriu o Classroom dele. E aqui, ó, reparem que o aluno tem 3 turmas. Mas eu quero acessar essa aqui, GetEdu, porque eu estou vendo aqui, reparem, que eu tenho uma atividade para fazer e entregar na sexta-feira. Então, o aluno, ele pode ver por dentro da sala, mas aqui fora da sala, quando ainda tem uma atividade no prazo, aparece para ele. Então, abri minha sala, clicando no nome da turma. Aqui no mural já me dá uma dica, olha que o professor postou uma atividade, mas todas as atividades ficam dentro desta aba Atividades. Quando eu clico nela, eu vejo todas as atividades que eu tenho para o aluno. Posso ver por aqui, reparem, quando eu ainda estou com este ícone colorido, quer dizer que eu não fiz a atividade, eu não entreguei. Eu posso até ter feito, mas eu não entreguei para o professor. Ou então eu vejo por aqui, ó, ver seus trabalhos. Quando o aluno clica ali, ele vê o que tem. Se ele já tiver concluído, vai aparecer aqui concluído. Se não,
Nesse caso aqui, aparece atribuído. O que isso quer dizer? Que o professor atribuiu uma atividade, ele passou uma atividade para o aluno, mas o aluno ainda não respondeu. Posso entrar por aqui, clicando na atividade, mas eu quero mostrar também, se eu estiver lá na minha aba atividades, como é que eu vejo. Então, a qualquer momento, eu estou aqui dentro da sala de aula, quero voltar para um lugar que eu não sei onde está, eu clico aqui no nome da sala. E aí eu retorno para a minha página inicial, que é o mural. Mas eu quero ver as minhas atividades, então eu vou atividades, e eu clico nessa atividade que está colorida, porque quer dizer que eu não fiz ainda. Quando eu clico uma vez nela, vai aparecer para mim o resumo da atividade. Se eu quiser ver a atividade completa, eu preciso vir aqui neste botão Ver Atividade. Essa aqui é a visão que o aluno tem. Então, aqui eu tenho o título da atividade que o professor me passou, baseado na história da atividade anteriores. Aqui eu tenho aquele arquivo que o professor postou só para eu visualizar. Então, reparem aqui, quando eu clico nesse arquivo, para ler, o professor colocou que o aluno só pode visualizar. Olha, o aluno não consegue clicar e editar. Então, ele realmente só vai conseguir visualizar o que o professor colocou. Então, eu leio aqui quais são as competências, quais são as habilidades envolvidas nessa atividade. Posso fechar para sair, retornar. E onde fica aquele arquivo que o professor colocou para o aluno escrever, para o aluno entregar? Fica aqui em seus trabalhos. Então, aqui Célia, nos seus trabalhos, fale. E legal mostrar que ali embaixo, né, embaixo do material de consulta, aparece para o aluno exatamente quais serão os critérios de avaliação, tá? Então, lá embaixo, naquela rubrica que nós fizemos, tá ali mostrando para o aluno que ele vai ser avaliado seguindo essas questões aí, ó, de competência. Ficou até errado, não ficou certinho, né? A competência 2 eu não coloquei no lugar certo. Vou corrigir, tá? Daqui a um pouquinho vocês vão ver que já vai estar corrigido, mas aparecem aqui, então, quais são os critérios de correção do professor para o trabalho do aluno. E aí, o que é interessante nesse caso? A atividade já foi atribuída para o aluno, mas se o professor reparar que está com algum erro, ele pode ir lá editar a atividade e fazer a correção. Aproveitando, então, antes de entrar aqui na atividade em si, reparem que eu tenho também comentários da turma aqui embaixo. Então, para essa atividade, conforme a turma for comentando alguma coisa, vai aparecer para mim. Então, eu consigo ver, de repente, alguma dúvida que algum colega de turma colocou. Mas agora eu quero entregar o meu trabalho. Onde o aluno tem que ir? Aqui em seus trabalhos. Quando ele vem em seus trabalhos, eu tenho que o trabalho está atribuído, porque o aluno ainda não entregou, e esse aqui é o arquivo que o professor criou. Repare que ele já vem com o meu nome. Por quê? Quando o professor lá na sala de aula escolheu que cada aluno receberia uma cópia, a cópia já vem com o nome do aluno. Isso evita até do aluno esqueceu de colocar o nome, eu sei quem é, o professor sabe quem foi o aluno. E aí, para entrar na atividade... Isso tudo, né, Célia, está guardado na pasta desta sala de aula, no Classroom, no Google Drive, nessa tarefa. Então, o Google Classroom, ele já organiza o seu Google Drive todo bonitinho. Para cada tarefa que você cria, ele abre uma pasta no seu Google Drive e coloca lá dentro todo o material que é gerado nessa tarefa. Então, se você tem 30 alunos, você vai ter lá
30 atividades com os respectivos nomes dos seus alunos, tudo organizado para que você não perca nada desse material. É isso aí. E para o aluno acessar a atividade, basta clicar nela. Cliquei, a atividade vem. E aqui sim, como o professor colocou que o aluno receberia uma cópia, essa cópia é minha. Então, eu posso vir e escrever o que eu quiser. Como eu já sabia que o professor ia passar essa atividade, eu já fiz essa atividade em outro documento. Eu vou só copiar e colar aqui no documento que o professor deu, porque esse documento foi o que o professor padronizou para mim. Então, completo, coloco meu nome, qual é a instituição, a data. Terminei a atividade, eu tenho um botão aqui, entregar. Ah, mas se eu esqueci? Se eu esqueci, não cliquei em entregar, o que acontece? A tarefa ainda não foi do professor. Eu não sei que ela terminou. Da mesma forma que se no mundo real, se eu entrego um estudo dirigido em papel para o meu aluno, se ele fizer e não entregar, eu não vou saber que ele fez. Tá? Então, precisa mostrar para o aluno que ele precisa clicar no botão entregar. É o fim do ciclo, né, Célia? É o fim do ciclo. Às vezes aparece como entregar, às vezes aparece como marcar como concluído. E aí é interessante eu colocar aqui, ó, nessas orientações do professor, eu colocar, porque até muitos alunos ainda não estão acostumados a fazer as atividades no Google Classroom. Então, quanto mais informação eu colocar para ele, mais fácil vai ficar a minha vida. Então, oriente seus alunos, olha, ao final, marque a atividade como concluída. Porque se ele não vier aqui e clicar para entregar ou para marcar como concluído, o professor ainda não sabe que ele fez. Reparem, eu fiz. Tá aqui, ó. Toda a minha tarefa pronta. Mas eu não entreguei, a atividade ainda está em aberto. Tá bom? Então, antes de entregar, eu queria só mostrar outra coisa. Eu fiz aqui porque o professor me deu esse documento. Mas se o professor tivesse me pedido para criar um documento, como é que eu faço para adicionar na atividade? Reparem que aqui tem adicionar ou criar. Então, eu fiz naquele outro documento, eu posso vir aqui, clicar em adicionar. Ele está no meu Drive. Eu venho aqui, escolho o meu documento, foi esse aqui, e clico em adicionar. Ou então, se eu ainda não criei o documento, eu posso vir aqui no adicionar e escolher um criar novo documento. Ele já vai abrir esse documento aqui dentro da minha atividade. Então, notem que para o aluno é bastante prático você utilizar o Google Classroom, porque você não precisa pular de tela, você não precisa sair da tela da tarefa para criar nada. Então, a partir dessa tela da tarefa, você cria todo o material, você soluciona já o que o professor te pediu. E aqui eu posso inserir quantos documentos eu quiser. Inclusive, eu posso inserir apresentações, planilhas, algum link de alguma pesquisa. Tá? Eu não preciso ficar limitada só ao exemplo dessa atividade que eu estou inserindo um documento, não. Terminei, está tudo pronto, eu clico em entregar. Aqui é como se ele estivesse confirmando. Tem certeza que você quer entregar esse documento e esse documento? Sim. Se não tiver nenhum documento anexado, ele vai me perguntar também. Você não anexou nenhum documento. Quer entregar? Tem certeza? Se eu tiver certeza, se a minha atividade estiver correta, eu clico novamente em entregar. Quando eu faço isso, o botão que era entregar mudou para cancelar envio. Por quê?
porque eu posso, nossa, entreguei errado. Enquanto estiver aqui no prazo, enquanto eu quiser, eu posso cancelar o envio, refazer a atividade e enviar novamente. Mas, como está tudo certo, não vou cancelar. Reparem que era atribuído, virou devolvido. Isso quer dizer que o aluno devolveu a tarefa para o professor. E agora é só aguardar a correção. Aí eu mudo para minha visão. Na minha visão de professor, olha o que aconteceu. Eu vou vir aqui dentro da minha sala de aula. Então, eu estou na sala de aula da GetEdu. Eu vou vir aqui só para mostrar para vocês. Enquanto a Célia estava falando, eu adicionei um outro aluno, tá? Então, adicionei mais um aluno aqui, só para a gente ter um exemplo mais real. Então, eu estou com 2 alunos na turma, volto na minha atividade, e olha o que aparece na minha atividade. Nesse painel de visualização aqui, aparece o seguinte: eu tenho um trabalho atribuído e um trabalho entregue. Então, a Marcele já me entregou o trabalho. O Wellington não me entregou ainda. Então, eu vou clicar aqui, ó, em cima do número e ele vai me levar exatamente para o meu quadro de correção. Nesse quadro de correção aqui, o que acontece? Eu tenho todos os alunos, os que entregaram. Foi a Marcele, tá aqui. E o Wellington está atribuído o trabalho a ele. Como a Marcele me entregou e ela já consta para mim aqui, dentro da minha grade de entregues, eu vou clicar em cima do trabalho da Marcele e ele vai me levar para a tela de correção. Aí, vale a pena, o que a gente vai ver agora, é o quanto vale a pena montar a rubrica de correção. Então, eu vou fazer a leitura do material da Marcele. Então, eu vou ver toda a redação aqui. E aqui eu tenho exatamente as questões de correção. Ele não montou aqui. Acho que a minha internet não montou. Mas olha o que acontece. Aqui, para vocês, vão aparecer esses botõezinhos aqui, ó. De quantos pontos. Então, por exemplo, eu posso colocar 10 pontos, 8 pontos, 6 pontos, 4, 2 e 0. Mas quando você colocar lá em cima o resultado, ele vai montar, vai colorir. Pois é, ele vai colorir desta forma. Então, se eu coloquei aqui, na primeira competência, a Marcela tirou 10, e na segunda competência, ela tirou 8. Então, a nota da Marcele, por essa combinação aqui, vai ser 90 pontos de 100. Então, ele já monta automaticamente a nota a partir da correção que você fez, né? Se ela tivesse ido mal aqui, se ela tivesse tirado, por exemplo, 2 pontos aqui na primeira competência, notem, a nota dela caiu para 50. Porque ele já faz o jogo de critérios e dentro da pontuação, da força de cada critério, ele vai montando a nota, tá? Então, eu consigo fazer aqui o critério que eu quiser, tá? A partir da avaliação que eu fiz para o meu aluno, e eu posso adicionar um comentário para a Marcele. Por exemplo, eu posso chamar a atenção dela para que a ortografia, para que a pontuação não foi tão bem atrapalhada, para ela melhorar esses aspectos em trabalhos futuros. Enfim, eu estabeleço uma comunicação direta com a Marcele, com os nossos alunos, né, no caso, aqui por meio desse painel de correção. Finalizei, eu clico em devolver. O que é o devolver aqui? Da mesma forma que a Marcele me devolveu a tarefa, eu estou devolvendo a correção. Clico em devolver e eu finalizei
o ciclo. Ele me pergunta se realmente eu quero devolver. Eu poderia ter feito várias correções, né? Olha só, aqui, como só a Marcele me devolveu, eu não tenho outras correções. Eu não preciso, a cada correção, devolver a atividade. Eu poderia corrigir o da Marcele, clicar aqui na setinha para ir para o próximo, fazer as correções, ir para o próximo, fazer a correção, e ao final do ciclo, eu clicaria em devolver. E ele me mostraria aqui quantas tarefas eu teria feito a correção. Clico em devolver. Posso voltar para a minha janela e olha o que acontece. Já aparece aqui, deixa eu atualizar essa tela. Já apareceu aqui, ó. A Marcele já veio para com nota. Observam aqui na tela grande? Então, ela já aparece aqui como corrigido. E aí vamos ver como aparece para o aluno? Todas as vezes que eu quiser voltar para a minha atividade, eu sempre vou clicar para a minha sala de aula. Eu sempre clico no título da sala. Então, eu clico aqui, ó, em Get Edu. Ele me devolve para a sala de aula. Ok? Vamos lá, Celi. Mostrar a sua tela agora? Vamos lá. Sua tela. Então, reparem. Como eu entreguei a atividade, lembra que aqui estava verde? Olha, ficou cinza. Quer dizer que a atividade foi entregue, não está mais pendente. E para mim, aparece aqui, ó, com nota. Isso quer dizer que o professor já corrigiu a minha atividade. Se eu quiser visualizar, eu venho aqui em ver atividade. E olha aqui a nota para mim, olha. 90 pontos de 100. E aqui embaixo, cada rubrica, cada competência está com a sua nota. Então, eu tirei 10 na primeira competência, 8 na segunda. Se o professor tivesse feito um comentário para mim, apareceria aqui no comentários particulares. Então, esse comentários particulares é diferente desse comentário que eu posto para toda a turma. Esse que está aqui embaixo, que eu posto para toda a turma. Aqui é uma comunicação direta que eu faço com o meu professor. Então, eu posso tirar uma dúvida, posso... às vezes eu tenho aqueles alunos que querem fazer uma pergunta diretamente para o professor, não querem ser expostos na sala, então ele pode vir aqui e adicionar um comentário particular. Como o professor já corrigiu, aqui aparece com nota, e o meu botão, que era cancelar envio, agora ficou enviar novamente. Quando que eu teria que enviar novamente? Somente se o professor tivesse me devolvido para corrigir alguma coisa. Então, ele me devolveu e colocou aqui um recado. Por favor, reveja o texto. Então, eu vou lá, abro meu texto, corrijo e envio novamente. Como nesse caso o professor já deu a nota, eu posso dar como encerrada essa atividade e voltar para o meu painel de atividades e ver as próximas atividades que eu tiver que fazer. Então, pessoal, foi muito bom apresentar isso para vocês. Acredito que vocês vão utilizar muito. A criação de tarefas é uma das facilidades que o Google Sala de Aula traz justamente para a distribuição de material, essa logística de sala de aula. Isso facilita um monte. E uma ideia muito legal é vocês, por exemplo, montarem uma sala de aula, colocar todas as suas tarefas, inclusive de professores que trabalham com você, para montar um banco de tarefas. E aí, todas as vezes que vocês precisarem, vocês já têm essas tarefas criadas, inclusive com as rubricas. Isso facilita e agiliza um monte o trabalho. E aí eu não preciso fazer igual o Wellington fez no exemplo, onde ele copiou e colou a atividade.
lá no botão criar, eu tenho algo chamado reutilizar postagem. E ali eu clico em reutilizar e acho qualquer atividade que eu postei em qualquer sala de aula. Facilita a minha vida também. Outro cuidado que a gente tem que ter nesse momento é que nós estamos fazendo esse vídeo baseado naquelas pessoas que estão usando o Google Sala de Aula para postar seu material nesse momento em que as aulas estão suspensas. Então, é muito importante a gente ter um cuidado e não achar que eu tenho que fazer a minha aula igualzinho eu fiz na minha atividade presencial e postar 4 horas de atividade para o meu aluno, colocar muita atividade para ele fazer, para ocupar todo o tempo dele, tá? Nesse momento, eu tenho que pensar que o aluno está em casa, que os pais também têm outras atividades, e às vezes eu tenho só um computador para resolver todo o problema da família, e mais, outra coisa também é que às vezes os professores ficam preocupados com o que postar. Postem os simples. Se você não sabe ainda o que postar, se você não tem o domínio de todas as ferramentas para criar atividades com formulário, com documento, posta o simples, posta uma atividade ali onde o aluno vai pegar, de repente, o livro didático dele e resolver alguma página, algumas páginas do livro, tá? É importante que vocês se preocupem em entender um pouquinho a ferramenta, mas também que se sintam à vontade na hora de fazer algumas atividades. Se eu não estou confortável para inventar ainda, faz o simples, e aos poucos vocês vão dominando e criando algo mais complexo. E nós vamos fazer um segundo vídeo, vai estar disponível para vocês, com como é que você faria essa criação utilizando o celular. É possível você manipular o Google Classroom também pelo celular, somente pelo celular. A criação de textos é um pouco mais difícil, porque você não tem, logicamente, a parte do teclado, mas ela é possível, funciona muito bem e permite que você, mesmo que não tenha disponível um computador, consiga postar materiais e manter comunicação com os teus alunos, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Edmilson, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu queria que você desse um tchau aí agora para o pessoal também, para a gente. É muito bom ter essa preocupação, né, com todos os públicos. Nós temos esse olhar carinhoso para vocês. Obrigado, Célia, pela parceria de sempre. Acredito que a gente cumpriu não só o nosso tempo, como todo o conteúdo que a gente tinha para o dia de hoje, que era mostrar tarefas na visão dos alunos e também dos professores. Muito obrigada pela audiência, e em breve viremos também com outros vídeos para auxiliar vocês, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.